Sejam todos muito bem-vindos para a nossa reunião dessa noitinha. Com certeza teremos uma reunião bastante animada e revigorante. Convidamos os irmãos que não têm impedimento para que se levantem, para que juntos entoemos o cântico designado para essa noite. E o cântico inicial é o 102. Ele tem por tema Ajude os que estão fracos, baseado em Atos capítulo 20, versículo 35. Logo após o cântico, o irmão Edilson Santos fará a oração inicial. Com certeza, a reunião de hoje, a matéria vai ser muito prática para todos nós. Conhece alguém ansioso? Talvez você mesmo? Ou sabe de alguém que está passando por uma situação que causa ansiedade? Nós veremos como ajudar uma pessoa ansiosa e como nos autoajudar também, né? A matéria também vai nos ajudar nessa forma. Também veremos um novo sistema da reunião de meio de semana, né? Nós experimentaremos novo formato da reunião aqui nos Tesouros das Palavras de Deus e também no Faça Seu Melhor no Ministério. Teremos partes que são novidades, por assim dizer, né? E na nossa vida cristã, nós vamos ver o exemplo de um apóstolo bastante interessante, que talvez nos identifiquemos com ele, o apóstolo Pedro. Ele tinha muitas características que talvez parece que a gente nos olha ali com aquele mesmo desafio ou com aquela mesma ansiedade dele. Mas iniciando então a nossa reunião, agora nós teremos a primeira parte, que é Console os que estão ansiosos em Tesouros da Palavra de Deus. Vamos ouvir o irmão Ricardo Farrão. Alguma vez, por causa de algum problema, você se sentiu ansioso e fraco? Ou nesse exato momento, você está lidando com esse tipo de sentimento? A verdade é que, enquanto durar esse sistema, todos nós, em algum momento, vamos nos sentir assim. Uma doença, o desemprego, a perda de um ente querido
são algumas das situações que podem nos deixar muito ansiosos. E quando estiver numa situação assim, não gostaria que outros mostrassem empatia pelo que você está sentindo? Nós acompanhamos na leitura do livro de Jó um exemplo do que não devemos fazer ao consolar alguém. Aquilo que fizeram aqueles 3 falsos consoladores. Ou seja, eles julgaram Jó e ficaram apontando algo que talvez ele tinha feito de errado. E não tentaram entender os sentimentos dele e o que ele estava passando. Aqueles falsos consoladores conversaram com Jó por dias, mas em nenhum momento chamaram Jó pelo nome. Mas na leitura dessa semana, nós observamos um excelente exemplo do jovem Eliú, do que devemos fazer ao consolar alguém que está muito ansioso. Quando esse jovem ele teve a oportunidade de falar, ele fez isso com profundo respeito e usou o nome de Jó como um amigo. Vamos ver as palavras iniciais dele? Convido os irmãos a acompanharem comigo o texto de Jó, no capítulo 33, o versículo 1. Jó, capítulo 33, versículo 1, aqui nos diz as palavras iniciais de Eliú para Jó. Mas agora, Jó, por favor, ouça as minhas palavras. Escute tudo o que eu disser. Uma maneira muito simples de começar a demonstrar interesse por uma pessoa é por cumprimentá-la. Mas às vezes pode ser muito fácil ficarmos tão ocupados com as nossas atividades que facilmente podemos nos esquecer até mesmo de cumprimentar os irmãos no salão do reino. E nós não devemos pensar que um cumprimento significa mais do que apenas seguir um ato de boa educação. Para tocar o coração, nossa gentileza e educação precisam ser sinceras, de coração. Devem ter uma expressão de verdadeiro interesse e amor que nós temos pela pessoa, assim como Eliú fez aqui nas suas palavras iniciais com Jó. Vamos ver outra coisa que Eliú não fez, agora nos versículos seguintes, no mesmo capítulo 33, os versículos 6 e o 7. Jó 33, 6 e 7 nos diz: Veja, perante o verdadeiro Deus, sou exatamente como você. Eu também fui formado do barro. Por isso, você não deve ficar apavorado com medo de mim, e nenhuma pressão da minha parte deve esmagá-lo. Então, diferentemente daqueles 3 falsos consoladores, Eliú não se considerou superior a Jó. Eu também fui formado do barro, disse ele. Ele não queria aumentar também mais o sofrimento de Jó por usar palavras impensadas, como ele disse aqui no versículo: nenhuma pressão da minha parte deve esmagá-lo. Assim como Eliú, irmãos, em vez de julgar os que estão em situação difícil, nós devemos lhes dar consolo com base na Bíblia. Caso um irmão esteja ansioso ou fraco por causa de alguma situação adversa que está tendo na vida, nossa prioridade a esse irmão deve ser dar ajuda espiritual, a ajuda que ele precisa se fortalecer no caminho de Jeová. E se pararmos para pensar nas circunstâncias desse irmão, nós podemos encarar de outra forma o que de início, do nosso ponto de vista, de repente parece ser uma fraqueza. Por fim, assim como Eliú, nós devemos escutar e pensar antes de falar. Vamos ver o exemplo dele na Bíblia nesse sentido? Agora em Jó, no capítulo 33, os versículos do 8 ao 12 e depois o 17. Jó 33, do 8 ao 12 e depois o 17, os versículos nos diz: Mas eu ouvi você dizer, sim, eu ouvi muitas vezes estas palavras. Sou puro, não cometi transgressão. Estou limpo, não cometi erro. Mas Deus acha motivos para se opor a mim. Ele me considera seu inimigo.
Ele põe os meus pés no tronco e inspeciona todos os meus caminhos. Mas você não tem razão em dizer isso. Então lhe responderei: Deus é muito maior do que o homem mortal. E o 17, para afastar o homem de atos maus e protegê-lo do orgulho. Como nós podemos ver nessa imagem, a imagem de capa da nossa apostila, que está sendo projetada, Eliú aqui nessa ocasião, ele está prestando bastante atenção enquanto Jó fala de coração, o que ele está sentindo. E podemos notar que em nenhum momento ele o interrompe, ou que sua afeição é de condenação, julgando os sentimentos de Jó. Pelo contrário, ele está prestando bastante atenção em tudo que Jó está dizendo. Tanto ele prestou tanta atenção que ele pôde repetir nos versículos que nós lemos as palavras que o próprio Jó diz. Então, com base em toda essa atenção, a forma bondosa como ele o ouviu, ele estava em condições de ajudar, de dar conselhos, de corrigir o modo de pensar de Jó. Obrigado pela imagem. Então, o exemplo de Eliú nos mostra que existe um tempo para ficarmos quietos e escutar. Até na imagem a seguir, que nós vamos ver, resume muito bem a forma como nós devemos consolar aqueles que estão ansiosos. Notamos aqui agora essa irmã que está escutando com atenção tudo que essa irmã, mãe solteira, que está chorando, está dizendo. Talvez ela está abrindo o seu coração e compartilhando com essa irmã os desafios de criar os filhos sozinha. Agora, notou a forma como a irmã está lidando com essa situação? Está tratando-a com respeito, se colocando no lugar dela e escutando, pensando antes de falar alguma coisa. Então é desta forma que nós devemos reagir ou dar conselhos ao consolar os nossos irmãos que estão passando por ansiedade. Obrigado pela imagem. O sábio rei Salomão escreveu em Provérbios, no capítulo 25, versículo 11, como maçãs de ouro em esculturas de prata é a palavra falada no tempo certo. Imagine como uma maçã de ouro em uma escultura de prata deve ser bonita. E pense em quanto ela deve valer. Sem dúvida, qualquer de nós aqui gostaríamos de receber um presente assim. Portanto, nossas palavras podem ser tão valiosas como uma maçã de ouro. E pense nisto, uma maçã feita de ouro pode durar para sempre. Do mesmo modo, nossas palavras ditas no tempo certo para consolar os que estão ansiosos podem fazer a pessoa se lembrar delas com carinho pelo resto da vida. Muito obrigado, irmão Ricardo. Com certeza saímos daqui ainda mais sábios para ajudar pessoas ansiosas ou a nós mesmos. Agora nós teremos as joias espirituais, que está designado ao irmão Wagner Garcia, e a assistência poderá participar com comentários breves de até 30 segundos. Então, para iniciarmos essa parte, contamos com a ajuda de um voluntário para ler o texto para nós, de Jó 33, versículo 25. A Ágata aqui na frente. Que a sua carne se torne mais fresca do que a de um jovem, que ele volte aos dias de vigor da sua juventude. Obrigado, Ágata. A pergunta a este texto diz: como esse texto nos ajuda a ter um ponto de vista equilibrado sobre nossa aparência à medida que envelhecemos? A irmã Natália, aqui na frente, no meio. Provérbios 16, 31 diz que os cabelos brancos são a coroa de beleza quando encontrada no caminho da justiça.
Então, esse texto mostra que é o tipo de pessoa que somos que é o mais importante para Jeová. E a alegria que vem de Jeová é a fonte da verdadeira beleza que vem do íntimo. Então, independente da nossa idade ou saúde, o que importa para Jeová é a pessoa que somos. E então, no novo mundo, nós teremos saúde plena e recuperaremos a beleza. Muito bem. Irmão Paulo ainda? Então é importante, né, nós cuidarmos da nossa aparência, mas não a excesso, né? Não precisamos tentar a todo custo apagar os sinais de envelhecimento também. Muito bem, irmão. Seguimos então para a próxima pergunta. Que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia dessa semana? Irmão Lucas, que nos visita? No capítulo 32, versículo 21, Eliú diz: não bajularei nenhum homem, ou conforme a nota, não conferirei um título honorífico. Diferentemente das religiões da cristandade, onde se usam expressões como o padre fulano de tal, ou então o pastor ciclano, na organização de Jeová nós não chamamos os superintendentes de o ancião fulano de tal, usando assim a palavra ancião como um título honorífico, né? Isso está em harmonia com as palavras de Jesus, ali em Mateus 23:8, né, que diz: mas vocês não sejam chamados rabi, pois um só é o seu instrutor e todos vocês são irmãos. Muito obrigado, irmão, pelo seu comentário. A irmã Rosa? Assim como nós podemos usar uma corrente elétrica, né, para realizar uma enorme variedade de tarefas, o Espírito Santo de Jeová, ele é usado também para comissionar e habilitar pessoas a fazer uma ampla variedade de coisas. E foi justamente esse Espírito Santo que habilitou Eliú corajosamente a corrigir os pensamentos de Jó. Né? E não se trata de um impulso inconsciente ou cego, né? Mas Jó mesmo declarou, no capítulo 32, no versículo 18 e 20, o espírito dentro dele o obrigava a falar, e só depois então que ele falasse, ele se sentiria aliviado. E esse mesmo Espírito de Jeová energiza os seus servos hoje, né? Também a falar de maneira destemida e com coragem, mesmo perante opositores. Muito bem, irmã, obrigado. Ainda Thaís Gaudi também? Thaís Gaudi? O 32, 2 e 3 me ensina a defender Jeová com coragem, assim como Eliú fez. As religiões falsas dizem que Jeová é uma parte de uma trindade, ou que ele atormenta as pessoas no inferno de fogo. Outros dizem que ele não existe, ou que ele não se importa com a gente. Então eu quero mostrar minha lealdade a Jeová por falar em defesa dele, expondo as mentiras de Satanás, fazendo isso por pregar que Deus existe sim, que ele é o Altíssimo, sábio, justo e amoroso, que em breve vai acabar com toda a maldade. Muito obrigado, irmã. Irmão Jorge Mário? Em Jó 32:4, diz que Eliú, ele esperou para falar, para responder a Jó, em consideração aos demais, que eram mais velhos do que ele. A lição é que os jovens devem demonstrar respeito pelos mais velhos, ouvindo-os atentamente. E também os adultos, né, devem demonstrar respeito quando alguém mais velho do que ele está falando, né? Assim como Eliú, que deixou um bom exemplo para todos nós. Um ótimo lembrete. Irmão Odete aqui na frente. E Eliú, ele introduz, né, o seu conselho consolador com as palavras em Jó 33:7, quando ele diz: você não deve ficar apavorado com medo de mim, nenhuma pressão da minha parte deve esmagá-lo. Então ele respeitou o sentimento de Jó, a idade de Jó, a posição de Jó. Isso nos ensina que nosso conselho nunca deve envergonhar, rebaixar ou desonrar a pessoa que está sendo ajudada. Fazer isso seria figurativamente
como despila de sua roupa, privando-o assim da sua dignidade. Então, o bom conselho é aquele que confere dignidade, honra e respeito. Obrigado pela pesquisa, irmã. Nosso irmão Francisco Bessa. Capítulo 32 revela os sentimentos íntimos de Eliú. O versículo 2 diz que ele ficou muito irado. Também o 3 fala que ele ficou muito irado com os amigos de Jó. E o versículo 4 diz que, apesar disso, ele esperou para responder. Então, Eliú não vomitou argumentos por causa da sua ira, ele esperou para falar na hora certa. Também ele não deixou que essa ira ofuscasse o respeito que ele deveria ter e nem perdesse o poder dos seus argumentos. Nós tiramos aqui algumas lições. Uma delas é de que muitas vezes os nossos argumentos são até muito bons, mas repassá-los com ira pode ofuscar o entendimento da pessoa que precisa ser ajudada. E também, se nós estivermos irados, não vamos nos apressar em aconselhar alguém. Muito obrigado, irmão, pelo comentário. O irmão Rogério Gomes. Então, em Jó, no capítulo 33, versículo 25, que a sua carne se torne mais fresca do que a de um jovem e que ele volte aos dias do vigor da sua juventude. Então, sob o governo do reino, os habitantes da terra obterão maravilhosos benefícios físicos. Entre estes, a pele demarcada pela idade ou por doenças tornar-se-á mais viçosa do que o de uma criança, e as debilidades crônicas darão lugar à saúde vigorosa. Muito bom, irmão. Obrigado. A irmã Vanessa? No capítulo 33, o versículo 13, nos ensina que nós não devemos questionar o modo como Jeová escolhe responder às nossas orações. Não é porque Jeová não responde às nossas orações, às vezes, do modo como a gente imaginava, que ele não está respondendo. Então, a gente precisa estar atento às muitas formas que Jeová usa para ajudar a gente. Muito bem, irmão. Obrigado. Irmã Maiana? No 32:9, Eliú fala que a idade em si não torna ninguém sábio. A sabedoria ela é uma evidência de madureza espiritual, e isso não vai vir automaticamente com a idade, mas sim da pessoa desenvolver uma forte relação com Jeová, conhecer Ele profundamente e permitir que o Espírito Santo influencie tudo o que ela sente e faz. Muito obrigado, irmão. Ainda mais um comentário? Irmão Bruno, aqui na frente. Aproveitando esse comentário da irmã Maiana, o capítulo 33, no seu final, ali, versículos 31 a 33, também nos mostra como deve ser a reação daquele que está recebendo, talvez, o conselho, uma orientação, né? Ali Eliú fala, se você tem algo a dizer, diga, mas se você não tem nada para dizer, não diga, me escute, né? Então, às vezes, nós precisamos aprender isso, né? Existem momentos que a gente não precisa se justificar, mas apenas escutar a instrução, porque o Espírito Santo vem dando a orientação correta através da palavra de Deus. Muito obrigado, irmão, e muito obrigado a todos os excelentes comentários, viu? Muito obrigado, irmão Wagner, também a todos os irmãos que participaram nessa importante parte dessa noite. Agora nós teremos a parte com os estudantes, inclusive na sala B, o irmão Anderson está aguardando ali. E para iniciar as partes, nós temos a leitura da Bíblia, baseada em Jó, capítulo 32, versículos de 1 a 22. E para isso convidamos o irmão João Cunha para ler esse trecho para nós. Portanto, os três homens desistiram de responder a Jó, porque ele estava convicto de sua própria justiça. Mas Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão, tinha ficado muito irado. Sua ira se acendeu contra Jó, porque ele tentou provar que ele tinha razão e não Deus. Ele também ficou muito irado com os três amigos de Jó,
porque não conseguiram achar uma resposta, mas haviam declarado que Deus era culpado. Eliú tinha esperado para responder a Jó, pois eles eram mais velhos do que ele. Quando Eliú viu que os 3 homens não tinham nada para dizer em resposta, a sua ira se acendeu. Então Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, tomou a palavra e disse: Sou jovem e vocês são idosos. Por isso eu respeitosamente fiquei calado e não me atrevi a dizer-lhe o que sei. Eu disse a mim mesmo que a idade fale e que a multidão de anos declare a sabedoria. Mas o Espírito que está nas pessoas, o fôlego do Todo-Poderoso que lhe dá entendimento, a idade em si não torna ninguém sábio, nem são apenas os idosos que sabem o que é certo. Por isso eu digo, escutem-me, e eu também lhe direi o que sei. Vejam, esperei que vocês falassem, fiquei ouvindo seus raciocínios, enquanto vocês procuravam o que dizer. Prestei bastante atenção em vocês, mas nenhum de vocês conseguiu provar que Jó estava errado, nem responder aos seus argumentos. Por isso não digam, encontramos a sabedoria, é Deus quem o censura, não um homem. Jó não dirigiu palavras contra mim, por isso lhe responderei com os mesmos argumentos que vocês. Estão desconcertados, não tem mais resposta, não tem mais nada a dizer. Espero, mas não falo mais. Ficam aí parados, sem mais nenhuma resposta. Eu também darei uma resposta. Eu também direi o que sei, pois tenho muitas palavras para dizer. O Espírito dentro de mim me obriga a falar. Por dentro estou como um vinho sem respiradouro, como odres novos a ponto de estourar. Deixe-me falar para que eu fique aliviado. Abrirei meus lábios e responderei. Não mostrarei parcialidade e favor de ninguém. Não bajularei nenhum homem, pois não sei bajular. Se eu fizesse isso, aquele que me fez logo me eliminaria. Muito obrigado, João, por cumprir a sua designação. O irmão estava designado também para dar atenção à lição 12 da apostila Melhore, né? Onde o tema é seja simpático e mostre que se importa, né? O conselho ali dessa lição, quando fala de leitura, fala para a gente considerar as nossas emoções e ponderá-las, né? Então, expressar os sentimentos indicados na leitura, sem chamar atenção para nós, sendo educado e amoroso. O irmão demonstrou isso, né? O irmão também conseguiu controlar o nervosismo ali, né? Foi muito bom ouvir o irmão lendo, né? O irmão às vezes pulou uma palavrinha ou outra, mas deu certo, né? O irmão deu bem para todos nós e pudemos sentir o sentimento da leitura, né? E esse era o ponto designado para hoje. Muito obrigado por sua participação e contamos, irmão, sempre nas próximas designações. Agora nós iniciaremos a segunda parte da reunião, que é faça seu melhor no ministério. Então está relacionado ao nosso trabalho de pregação. E aqui temos novidade, né? Então hoje nós temos designado uma consideração, onde a assistência irá participar. E o tema dela é interesse pelas pessoas, o que Jesus fez. Está designado ao nosso irmão Danilo Boaventura. Vamos ouvi-lo. Pedimos a atenção de todos para o vídeo a seguir. Jesus, cansado da viagem, estava sentado junto ao poço. Era por volta da 6ª. Uma mulher de Samaria chegou para tirar água. Dê-me um pouco de água. Como é que o Senhor, sendo judeu, pede água a mim, apesar de eu ser samaritana? Se você soubesse
porque os judeus não têm tratos com os samaritanos. Com base, então, nesse vídeo, o que Jesus observou sobre a mulher antes de iniciar uma conversa? O que os irmãos notaram que nós podemos usar? O irmão Renato? Então, Jesus observou a mulher, então, tirando água do poço, e o relato diz que era por volta da 6ª ou meio-dia. Então, Jesus observou isso e usou isso como introdução para iniciar a conversa com a mulher. Muito bem. E como ele estava, irmão? O irmão Wagner queria comentar? Irmão Wagner lá no fundo? Então, muito provavelmente, ele também observou a vestimenta com que ela usava para identificar de que nacionalidade ela era, né? Por isso ele identificou que ela era samaritana. Correto. Muito bem. E naquela situação, como Jesus estava? Irmã Laís? Jesus estava cansado, tanto que ele tinha sentado para descansar um pouco. Mas mesmo cansado, ele estava atento à oportunidade de dar um testemunho. Muito bom, isso mesmo. Então ele não perdeu a oportunidade. Pergunta número 2, a B, né? Jesus disse: "Dê-me um pouco de água", porque essa foi uma boa maneira de começar a conversa? Irmão Paulo Formes? Por sermos observadores, né? Por exemplo, quando nós estamos no campo, nós não precisamos ir direto ao assunto relacionado com o que nós estamos falando, mas tocar num assunto com o morador sobre um belo jardim, uma boa fachada, uma boa pintura na sua casa. Aí sim, depois, falar com o morador. Exato. Modete? A pergunta despertou a atenção da samaritana porque ela percebeu que Jesus era judeu, né? E judeus e samaritanos não tinham tratos, havia preconceito entre eles. Então Jesus rompeu essa barreira, né, do preconceito e abriu o caminho para uma conversa amigável. Com certeza. Irmão Jorge Mário? Então Jesus não só se precipitou, né? Ele não se precipitou para falar logo, olha, vem falar do reino, nós vamos... Não, ele pediu água, deixou ela se expressar. Ela deu a deixa para ele falar, né? Então Jesus deixou a conversa fluir, né? A mesma coisa nós temos incentivado a fazer quando damos testemunho informal. Deixa a conversa fluir, não precisa se precipitar de querer dar logo testemunho. Pode ser que em algumas ocasiões nem consigamos dar um testemunho, mas deixar a conversa fluir ajuda às vezes a estabelecer uma relação pacífica com a pessoa. Às vezes em outra oportunidade a gente vai conseguir pregar para ela. Obrigado, irmão Jorge. Ali, irmãos, no vídeo que nós podemos usar em nossos dias, na conversa, que tipo de conversa que ele teve com aquela pessoa? Será que aquele assunto era totalmente diferente daquela ocasião? Será que ela gostou do que ela queria ouvir? O irmão Edilson? O vídeo mostrou Jesus reparando, né? Ele não abordou ela assim que ela chegou, né? Ela chegou, ele ficou reparando, pensando nas palavras certas, né? E daí falou de água. A água era uma coisa que estava ali na cabeça dela. Ela foi ali para aquilo, né? Então, com certeza, ela teria uma reação diante daquilo que ele estava falando. Então, ele pensou na maneira correta de fazer a abordagem. Muito bom, isso mesmo. Ali, então, naquela conversa, fez com que aquela pessoa ficasse como? Irmã Rosa? Ela ficou à vontade, né? Relaxada para conversar com Jesus. Isso, ela ficou à vontade.
Esposa do irmão Rogério? E também vemos que Jesus ele era uma pessoa que observou, por ser observador, e ele tocou num assunto em que ela pode demonstrar o interesse. Então, quando fazemos isso também, as chances de darmos testemunho aumentam. Exato, muito bom. Às vezes estamos no território e nós conversamos com uma pessoa, abordamos uma pessoa, e aquela pessoa fala igual a samaritana, mais ou menos assim: você vem falar comigo? Já aconteceu isso com os irmãos? De ela ter uma crença ou algo do tipo? Irmão Sérgio? Ontem mesmo, trabalhando com o irmão Tomazelli, um senhor fez exatamente isso. Olha, me perdoe, mas eu já conheço as crenças de vocês, eu tenho a minha, não tenho interesse em ouvir. Aí nós agradecemos, né, a franqueza dele, perguntamos, né, se havia algum problema pessoal, se era conosco, né? Aí ele disse que não. Aí comentamos que, independente da religião, nós tínhamos os mesmos problemas. E aí continuamos um pouquinho a palestra. Obrigado, irmão Sérgio. E aqui nós nem combinamos isso daí, hein? Muito bem, irmãos. Então, o que aprendemos de Jesus? É mais provável que a conversa seja boa se puxarmos um assunto que interessa a outra pessoa. Então, vamos fazer isso. Vamos fazer como Jesus, né? Puxarmos o assunto e deixar a pessoa à vontade. Muito obrigado, irmão Danilo, também os muitos irmãos que participaram nessa parte tão importante. Agora nós teremos mais uma parte com interação da assistência, que é interesse pelas pessoas, imite a Jesus. Quem está designado a essa parte é o irmão Samuel de Bessa. Vamos dar ouvido aos irmãos. Há alguns meses atrás, especificamente no mês de novembro, no JW Broadcast, nós tivemos um lançamento de uma nova publicação. E essa brochura é tão maravilhosa, não é mesmo, irmãos? É esta daqui, né? Ame as pessoas, façam discípulos. Você já examinou com atenção essa brochura? Acho que sim. Notaram que as palavras como primeira revisita, estudo bíblico, primeira conversa, foram substituídas por iniciando conversas, cultivando o interesse e fazendo discípulos? Agora nós precisamos nos acostumar com essas palavras. Também na brochura chama a atenção para 12 qualidades que precisamos desenvolver para sermos semelhantes a Jesus e alcançarmos o êxito no nosso trabalho de pregação, de fazer discípulos. Algumas dessas qualidades talvez sejam mais fáceis para nós. Mas, por outro lado, sempre encontraremos aquelas que exigirão um pouco de esforço da nossa parte para desenvolvermos. Quais as que você acharam mais difíceis para fazer, para conseguir? Aqui, por outro lado, aqui para nós, eu acho que precisamos mais de naturalidade, paciência, simplicidade e muitas outras. Nesse mês iniciamos uma consideração mais específica dessas 12 qualidades mencionadas na publicação. Qualidades que foram demonstradas por Jesus e outros discípulos, outros servos de Deus na pregação. Mas o foco principal é olharmos para Jesus. Queremos aprender ou aprimorar essas qualidades quando fazemos o nosso serviço de pregação. Hoje começamos com a lição 1. Por favor, peguem a sua brochura e abram na lição 1. Interesse pelas pessoas. O irmão Danilo iniciou destacando os pontos 1 e 2. Ele mostrou o que Jesus fez. Agora vamos considerar os pontos 3, 4 e 5. Precisamos ver o que Jesus fez, mas precisamos também imitar a Jesus.
Para sermos bem-sucedidos em imitarmos Jesus, precisamos ser o quê? Qual é o primeiro ponto? No ponto 3? Sermos flexíveis. O que podemos destacar aqui? Uma pessoa que é flexível não insiste em falar apenas aquilo que ela preparou. Por isso, queremos estar ligados no que interessa aos moradores. Podemos descobrir isso prestando atenção nas notícias que despertam a atenção de outros. Assim, vamos usar aquilo que preocupa os moradores. Será que é emprego? Cuidar dos filhos? Segurança? Saúde? Além de sermos flexíveis, podemos imitar a Jesus por sermos, qual é o quarto ponto? Observadores, quando pregamos. Ser observador é prestar atenção no mundo do morador. Será que nesta casa existe crianças? Será que nesta casa há apenas idosos? Irmãos, como os irmãos destacariam outros exemplos que mostram que somos observadores, conforme destacado nessa matéria? Qual outros pontos os irmãos notaram nesse ponto 4? De sermos observadores. A irmã Berenice? A aparência da casa pode contar muito, né? Às vezes tem imagens, um belo jardim, geralmente onde tem idosos, tem plantas bem cuidadas, árvores frutíferas, né? Então, há muitas coisas que podemos observar, se a casa está bem cuidada, se está descuidada, se precisa de ajuda. Então, muitas coisas para a gente conversar com as pessoas. Muito obrigado, irmã Berenice. Quais os outros 2 pontos também? Irmão Jorge? O ponto C diz, será que é um bom momento para conversar com a pessoa? Então, às vezes a pessoa está ocupada, por exemplo, ela está varrendo, ela pode parar para ouvir, mas talvez se ela está com uma criança chorando, talvez é melhor falar mais tarde com essa pessoa, né? Então a gente tem que ter bom critério e equilíbrio e julgar isso, né? Será que não é melhor deixar para a segunda volta para falar com aquela pessoa? Então usar de bom critério nesse aspecto. Isso mesmo. E o ponto A? Quem poderia destacar só o ponto A? Irmão Bruno Lúcio? Então, o ponto A, ele destaca o que será que a pessoa está fazendo no momento, né? Então, vale a pena entender no que ela está pensando, o que ela está passando, né? Às vezes a casa está fechada, ela pode estar dormindo, não é um bom momento para tocar a campainha. Ou então ela está recebendo visita, ou ela está tratando de algum assunto que você vê que ela está um pouco aflita, né? Então, a gente ter bom senso também ao contatar as pessoas nesse sentido. Muito obrigado, irmãos. E por último, queremos imitar a Jesus por quê? Por escutarmos. Por favor, pegue o seu exemplo lá da Bíblia e abram em Tiago, capítulo 1, o versículo 19. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Quem pode ler para nós? O nosso irmão Tiago Brizola. Tenham isto em mente, meus amados irmãos. Todos devem ser prontos para ouvir, mas devem demorar para falar e demorar para ficar irados. Muito obrigado, irmão Tiago. Agora, irmãos, preciso da ajuda dos irmãos novamente. Como nós fazemos isso? De sermos bons ouvintes, conforme o ponto 5 da lição da brochura. Que 2 pontos estão destacados nesse ponto 5 desta lição? Irmão Ailton, por favor. Aqui dá 2 sugestões muito importantes. Não falar demais, né? Ouvir a pessoa e incentivá-la a se expressar. Como? Fazendo perguntas no momento apropriado. Muito obrigado, irmão Ailton. Certamente, os vídeos tão bem preparados com o Espírito de Jeová nos ajudarão a estarmos mais preparados para alcançar o êxito de imitarmos belamente o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Samuel, por cumprir essa parte também muito importante para nosso ministério. Assim encerramos a sessão Faça Seu Melhor no Ministério e agora iniciaremos a nossa vida cristã. Para isso, convidamos os irmãos que não têm impedimento para que se levantem, para que entoemos um cântico juntos.
O cântico designado é o 116. O tema dele é a força da bondade. Está baseado em Efésios, capítulo 4, versículo 32. Vamos ouvir a melodia e cantar juntos. Para iniciar essa sessão, Nossa Vida Cristã, nós vamos assistir ao boletim do Corpo Governante número 8. Então vamos dar atenção a esse importante boletim. Bem-vindos, queridos irmãos e irmãs, a esse boletim. Gostaríamos de começar falando um pouco sobre alguns dos desastres naturais que têm afetado nossos irmãos recentemente. Em setembro, nossos irmãos na Grécia enfrentaram muitas chuvas e grandes inundações. Em outubro, nossos irmãos no México enfrentaram um furacão de categoria 5 que causou muita destruição. E em novembro, nossos irmãos nas Filipinas sofreram com um terremoto de magnitude 6,7. Infelizmente, por conta desse terremoto, uma de nossas irmãs faleceu e 10 irmãos e irmãs ficaram feridos. Continuamos a orar pelos que estão sendo afetados pelos vários desastres que estão acontecendo em todo o mundo. E agradecemos todos vocês por seu apoio e orações. Alguns de vocês estão trabalhando com ajuda humanitária e muitos outros estão fazendo donativos generosos que nos permitem cuidar das necessidades de nossos irmãos e irmãs e reconstruir suas casas e salões do reino. Somos muito gratos pela sua ajuda. O corpo governante gostaria de dizer obrigado. Mas agora, no restante desse boletim, vamos falar sobre o tema Nós nos recomendamos como ministros de Deus. E isso é baseado em 2 Coríntios 6:4, onde o apóstolo Paulo disse: Nós nos recomendamos de todos os modos como ministros de Deus. O que isso quer dizer? A nota de estudo desse versículo diz: a expressão grega traduzida como nós nos recomendamos passa a ideia de nós provarmos ou de nós mostrarmos que somos. Mas como que nós mostramos que somos ministros de Deus? Uma maneira de fazer isso é por meio da nossa aparência. Nós queremos representar bem o Deus que nós amamos e adoramos. Como fazemos isso? Por seguir os princípios da Bíblia.
Por exemplo, pense no princípio que está em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 9 e 10. Da mesma forma, as mulheres devem usar roupa decente, adornando-se com modéstia e bom critério, não com estilos de tranças, nem com ouro ou pérolas, nem com roupa muito cara, mas de um modo próprio das mulheres que professam devoção a Deus, isto é, com boas obras. Embora esse conselho seja direcionado às mulheres cristãs, o princípio aqui se aplica para as mulheres e para os homens. Então, uma maneira que todos nós podemos nos recomendar como ministros de Deus é por nos certificar de que a nossa aparência seja apropriada, modesta e mostre que temos bom critério. Mas isso quer dizer que todas as testemunhas de Jeová fazem as mesmas escolhas? Será que devíamos ter um uniforme? Ou nos vestir e nos arrumar todos da mesma forma? Claro que não. Existem mais de 8 milhões de testemunhas de Jeová no mundo todo, e nós somos de várias culturas diferentes. Esses milhões de pessoas foram atraídas por Jeová e ele ama essa variedade. Mas o que dizer sobre o uso de barba? Será que fazer isso é apropriado para um irmão? Para nos ajudar com essa pergunta, vamos assistir ao vídeo a seguir que relembra o uso de barba ao longo dos anos pelos servos de Jeová. Na época dos patriarcas, era costume os homens usarem barba. E isso continuou sendo comum na época dos israelitas. Um homem israelita só raspava sua barba se ele fosse humilhado ou estivesse de luto. Por exemplo, quando o rei dos Amonitas raspou as barbas dos servos de Davi para humilhá-los, Davi protegeu a dignidade deles, dizendo: fiquem em Jericó e voltem quando as suas barbas tiverem crescido. Centenas de anos depois, o profeta Ezequiel raspou a sua barba e a sua cabeça para simbolizar a grande aflição que Jerusalém iria enfrentar. Mas e Jesus? Será que ele, como israelita, também usava barba? Por alguns anos, com base no que alguns arqueólogos diziam, nossas publicações normalmente retratavam Jesus sem barba. Mas em 1969, a Sentinela apresentou evidências mais confiáveis, tanto de fontes históricas como da própria Bíblia. Nenhum dos 4 evangelhos dão a entender que a aparência de Jesus era diferente da dos outros. Ele seguiu o costume dos judeus daquela época, ou seja, ele usava barba. Desde então, nossos vídeos e as imagens nas nossas publicações têm retratado Jesus com uma barba bem cuidada. Já na época em que a congregação cristã foi formada, os romanos tinham desenvolvido o hábito de tirar a barba. Será que os cristãos judeus deveriam se barbear, ou os cristãos gentios deveriam deixar a barba crescer para ficar com a mesma aparência dos seus irmãos judeus? Pelo visto, não. Já que as Escrituras não dizem se os verdadeiros adoradores devem ter barba ou não, essa era uma decisão pessoal. Entre 1870 e 1914, o uso de barba era comum, até mesmo entre os estudantes da Bíblia, como podemos ver nessas fotos de irmãos peregrinos que viajavam para visitar as congregações. O irmão Russell também usava barba. Um jornalista se referiu a ele como um ministro bem arrumado. Ele disse: eu nunca o encarei como sendo diferente dos milhares de outros pregadores. A sua barba branca, macia e comprida é a barba de um patriarca, de um pai. Ela inspira confiança. Logo após a Primeira Guerra Mundial, tirar a barba voltou a ser comum. Nessa foto dos peregrinos tirada em 1919, a maioria não usava barba.
Então, por mais que as nossas publicações não falassem muito sobre esse assunto, eram bem poucos irmãos que usavam barba. Por volta de 1960, o uso de barba começou a ser associado com pessoas que estavam se rebelando contra as autoridades. Em lugares assim, a maioria dos homens decidiam não usar a barba, quer fossem testemunhas de Jeová, quer não. E como usar barba era mal visto, a maioria dos irmãos que usava barba não serviam como servos ministeriais, anciãos ou em outras posições de responsabilidade. Com o passar do tempo, o uso de barba se tornou mais comum em alguns países e não era mais associado com rebeldia. Nesses lugares, alguns irmãos que usavam barba foram designados servos ministeriais e anciãos. E recentemente, o uso de barba se tornou comum em ainda mais países. Então, como deveríamos encarar um irmão que decide usar barba hoje em dia? O vídeo terminou com uma pergunta bem interessante. Como deveríamos encarar um irmão que decide usar barba hoje em dia? O corpo governante me pediu para ler o seguinte anúncio. Algumas filiais ao redor do mundo escreveram para nós dizendo que ainda há dúvidas sobre se é apropriado ou não que um irmão que tenha privilégios use barba. Depois de muitas orações, o corpo governante concluiu que é necessário esclarecer esse assunto. O corpo governante não é contra os irmãos usarem barba. Por que não? Porque a Bíblia não diz que é errado usar barba. Além disso, com o passar do tempo, temos notado que em muitos países é aceitável que homens que ocupam posições de respeito em empresas e no governo usem barba. Assim, escolher usar barba ou não é um assunto de decisão pessoal. Um irmão deve ser designado ancião ou servo ministerial com base na sua espiritualidade, não na sua decisão de usar barba ou não. Essa orientação também se aplica aos servos de tempo integral especial em Betel e a todos os que servem no campo, como pioneiros especiais, missionários e superintendentes de circuito. Em harmonia com Romanos 14:4, nem os anciãos, nem qualquer outro cristão deve achar que pode julgar um irmão que decide usar barba. Confiamos que essas orientações vão nos ajudar a tomar cuidado com qualquer coisa que possa causar divisão entre o povo de Jeová. Esse era o anúncio do corpo governante. Mas essa orientação pode levantar algumas dúvidas. Talvez essa seja uma. Por que o corpo governante está dando essa orientação agora? Bem, como vemos em 1 Coríntios 7:31, o apóstolo Paulo foi inspirado a escrever: a cena deste mundo está mudando. A nota de estudo desse versículo mostra que Paulo talvez estivesse se referindo a como as cenas mudam rapidamente em um teatro, com os atores entrando no palco e logo saindo. Esse princípio bíblico também pode ser aplicado à maneira de se arrumar, que tem mudado muito com o passar dos anos. Por exemplo, cada vez mais, homens que têm grandes responsabilidades e também têm uma aparência digna usam barba. Vejam outra pergunta. Como devemos encarar um irmão que escolhe usar barba? Bem, devemos aplicar o conselho de Jesus, que está em João 7:24. Parem de julgar pelas aparências.
Como vimos no vídeo, o jeito de se arrumar mudou com o tempo. E isso não é necessariamente ruim. Para ilustrar, provavelmente nenhum de nós escolheria se vestir ou se arrumar como as pessoas dos tempos bíblicos, nem mesmo como as pessoas de uns 100 anos atrás. Na verdade, a maioria decide seguir os estilos que são comuns hoje, não os estilos de décadas atrás. Normalmente, não seria errado nos arrumar da mesma maneira que é comum na nossa região, desde que isso não viole nenhum princípio da Bíblia. Queremos ter certeza de que a nossa aparência seja limpa, modesta e mostre que temos bom critério. Vamos a outra pergunta. Como podemos manter nossa união depois dessa orientação? Depois de assistir a esse programa, alguns talvez tenham que lidar com sentimentos bem fortes. Por exemplo, talvez alguns se sintam finalmente compreendidos e pensem: isso é o que eu tenho dito já faz muito tempo. Viram que eu estava certo o tempo todo? Outros talvez sintam o oposto, como que dizendo: eu apoiei as orientações sobre barba por muito tempo. Agora estou desapontado. Será que essas reações são apropriadas? Na verdade, não. Veja o que o apóstolo Paulo foi inspirado a escrever em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Eu os exorto, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que todos falem de acordo e que não haja divisões entre vocês, mas que estejam completamente unidos na mesma mente e na mesma maneira de pensar. Como esse princípio se aplica aqui? Bem, se estávamos promovendo a nossa opinião nesse assunto, contradizendo as orientações da organização, será que estávamos promovendo a união? Será que estávamos ajudando os irmãos a ser unidos na mesma maneira de pensar? Claro que não. Qualquer um que agiu assim precisa ajustar a sua atitude. Por outro lado, se nós apoiamos lealmente as orientações da organização por muitos anos, temos algum motivo bíblico para nos arrepender disso? Claro que não. Jeová dá muito valor à nossa lealdade e também valoriza a nossa humildade e disposição de obedecer às orientações que recebemos da sua organização. Alguns cristãos lá do primeiro século permitiram que a questão da circuncisão causasse divisão. Mas o Espírito Santo orientou o corpo governante a resolver aquela questão e promover a união. Da mesma forma, o corpo governante hoje se esforça para promover a união. Nós nunca gostaríamos que a questão de barbas causasse divisão entre nós. Nós precisamos lembrar que a parte terrestre da organização de Jeová está sempre tentando refletir a parte celestial, acompanhando essa parte. Você se lembra de como o carro da visão de Ezequiel era rápido? Tinha a velocidade de um relâmpago. Quem tentar correr na frente desse carro, forçando mudanças antes da hora, ou
Quem fica para trás, relutando em apoiar as mudanças que vêm do escravo fiel, não está acompanhando a organização de Jeová. Em conclusão, não ficamos gratos por essa orientação equilibrada sobre Barbas? Jeová está nos dignificando. Ele está dando para cada irmão a liberdade de escolher usar barba ou não. Temos certeza de que vocês estão decididos a apoiar as mudanças, a ajustar o seu ponto de vista e continuar servindo a Jeová lealmente, promovendo amor e união entre os seus irmãos e irmãs. Da sede mundial das Testemunhas de Jeová, esse é o JW Broadcasting. Com certeza, ficamos bastante animados com cada broadcasting ou cada boletim que recebemos, não é mesmo? Então, aproveitando essa ansiedade, já saiu o broadcasting de janeiro, né? E tem novidades ali. Segunda parte da reunião anual. Então não percam, assistam assim que for possível para você e sua família. Dando continuidade à nossa reunião, agora nós teremos o estudo bíblico de congregação, onde analisaremos as características de Pedro. E quem está designado para essa importante parte é o irmão Dario Caruso. No estudo de hoje, dessa semana, nós vamos continuar no capítulo 4 do livro de Testemunho Cabal, e o capítulo 4 que vem falando sobre esses homens comuns e sem instrução, que logo no início ali a gente viu um milagre feito pelos apóstolos. De certa forma isso lançou alicerce ali para as coisas que viriam. Houve uma grande perseguição, eles foram presos, e depois, ao longo do estudo, nós também entendemos como hoje nós podemos imitar o exemplo desses apóstolos. No estudo de hoje, nós vamos considerar esse quadro especificamente sobre Pedro. Pedro, de pescador a ativo apóstolo. Nós vamos contar com a leitura do irmão Sander. Ele vai começar lendo o primeiro e o segundo parágrafo. Talvez os irmãos ficaram pensando assim, né? Mas não tem perguntas, né? Como é que vai ser esse estudo? Talvez os irmãos se lembrem que lá em outubro, quando fomos avisados que estudaríamos essa publicação, a gente teve uma sugestão lá numa carta que veio para a gente. Dizia assim, para a gente sempre pensar com essa publicação, o que o relato me ensina, né? E também falava, outra pergunta que a gente pode se fazer, como eu posso aplicar isso no meu ministério? Então, ao invés de eu fazer um monte de perguntas aqui da minha cabeça e querer que os irmãos adivinhem qual que foi a minha meditação, a minha aplicação, podemos nos concentrar principalmente nessas duas perguntas à medida que a gente lê os parágrafos, né? Então, o que esse relato me ensina? Fique à vontade. E também, como que eu posso aplicar isso no ministério? Vamos ouvir a leitura do parágrafo 1 e 2 pelo irmão Sander. Nas Escrituras, Pedro é identificado por 5 nomes. Ele é conhecido como Simeão, em hebraico, e pelo seu equivalente grego, Simão. E como Pedro, seu equivalente símite, Cefas. O apóstolo também é identificado como Simão Pedro, união de 2 de seus nomes. Pedro era casado e sua sogra e seu irmão moravam com ele. Ele era pescador de Betsaida, cidade na margem norte do Mar da Galileia. Mais tarde morou em Cafarnaum, perto de Betsaida. Jesus estava no barco de Pedro quando se dirigiu a uma multidão que se reuniu na margem do Mar da Galileia. Logo depois disso, sob a orientação de Jesus, por meio de um milagre, Pedro apanhou uma grande quantidade de peixes. Pedro se ajoelhou, tomado de medo, mas Jesus lhe disse: "Pare de ter medo,
De agora em diante, você apanhará homens. Pedro pescava com seus irmãos André, bem como Tiago e João. Os 4 abandonaram o seu negócio pesqueiro quando aceitaram o convite de Jesus para se tornarem seus seguidores. Mais ou menos 1 ano depois, Pedro estava entre os 12 que Jesus escolheu como apóstolos, que significa enviados. Obrigado, irmão Sander, pela ótima leitura. Então, dentro desses 2 primeiros parágrafos, teve algum ponto aí ou algum texto bíblico específico que te ensinou uma lição? Esse relato te ensinou algo e você gostaria de compartilhar com a congregação? Irmã Laís? Então aqui mostra que Pedro ele tinha um trabalho e ele tinha responsabilidades. Ele tinha tanto a esposa quanto a sogra e o irmão que moravam com ele. Mas quando Jesus ele fez o convite para Pedro abandonar tudo e ser o seguidor dele, ele acatou esse convite. Então isso envolveu muita coragem da parte dele, muita confiança de que Jesus ia cuidar e de que Jeová ia cuidar das necessidades dele. Então é uma lição para a gente também, quando a Bíblia fala para a gente colocar o reino em primeiro lugar, para a gente ter essa mesma confiança de que Jeová vai cuidar de nós. Excelente, muito bom. Também o irmão Lucas. E ainda sobre esse texto citado de Marcos, capítulo 1, versículos 29 até o 31, foi muito interessante o broadcasting que nós tivemos no mês passado, né? O irmão Mark Numer, ele nos ajudou ali fazendo um quadro mental desse relato. Então nós vimos que o apóstolo Pedro e sua esposa moravam com o irmão de Pedro, com a sogra dele. Então, com certeza, viver com parentes e cuidar de pais idosos é um desafio para o casal, né? Então, isso envolveu muito o sacrifício dos dois. Mas, com os sacrifícios, vêm as bênçãos. Então, certamente, o altruísmo do apóstolo Pedro e de sua esposa resultou em bênçãos para ambos. Muito obrigado. E fiquem também à vontade para comentar aquela outra pergunta, né? Se você percebeu que tem algo ali que te ajuda no ministério, né? Que você pode aplicar no ministério. Gostei do que a irmã Laís comentou, né? Sobre coragem e medo. Coragem não é ausência de medo. Pedro sentiu muito medo, né? Vamos ver a leitura do parágrafo 3, agora, 3 e 4. Jesus escolhia Pedro, Tiago e João para acompanhá-lo em ocasiões especiais. Eles presenciaram a transfiguração de Jesus, testemunharam a ressurreição da filha de Jairo e viram a aflição de Jesus no jardim de Getsêmani. Os 3, junto com André, perguntaram a Jesus a respeito do sinal da sua presença. Pedro era direto, ativo, e às vezes agia por impulso. Parece que ele costumava falar antes dos outros apóstolos. Nos evangelhos, encontramos mais palavras de Pedro do que todos os outros 11 apóstolos juntos. Em geral, era Pedro que fazia as perguntas e os outros ficavam calados. Foi ele que não quis que Jesus lavasse os seus pés e depois, ao ser repreendido, pediu que Jesus lavasse também suas mãos e sua cabeça. Muito bem. E nesses 2 parágrafos, você viu algum ponto que você gostaria de compartilhar? Vamos ouvir o irmão Renato aqui. Então mostra como Pedro realmente ele acompanhava Jesus, né? Em todas as ocasiões, ele, seu irmão André, também Tiago e João, realmente participaram com Jesus em todas as atividades do seu ministério, né? Com respeito à transfiguração de Jesus, eles testemunharam também a ressurreição da filha de Jairo e também viram a aflição de Jesus no jardim de Getsêmani. Então Pedro estava sempre presente, né? Do lado de Jesus e acompanhando então todos os detalhes, né? Que Jesus realmente realizou durante sua vida na terra. Obrigado, Renato. Irmão Jonatas, lá atrás. Eu achei interessante os detalhes da personalidade de Pedro, né?
aqui mostra que ele tinha característica de ser impetuoso. Ele agia, às vezes, na frente dos outros apóstolos. Inclusive, aqui exemplifica em Mateus 15:15, aonde, depois de ouvir lá uma ilustração, era Pedro que perguntava: explique-nos a ilustração. Ótimo, irmão Jonatas. Vamos ouvir também o irmão Valdecir aqui. O que chama a atenção é Pedro, João e Tiago sempre estavam, que eram mais citados, né, dos apóstolos. E isso traz para mim, no meu dia, a prontidão dos irmãos, talvez os irmãos que sempre estão fazendo esse trabalho de reforma de salão do reino, trabalho no campo. Então, quando eles são convocados, são direcionados a eles, a ajuda, então eles estão sempre prontos. Então, nós não podemos achar que eles estão se destacando, né? Mas sim, é a prontidão desses irmãos, né? Então, isso remete o pensamento de Pedro, de João e Tiago, que eles eram prontos, não falavam não para Jesus nessas horas. Boa disposição mesmo. Obrigado pela sua meditação. Irmã Berenice? É interessante que nós lemos como Pedro era impulsivo, falava demais, muitas vezes até pecava por falar demais. Foi repreendido quando não queria que Jesus lavasse os pés, então lava tudo, né, a cabeça. Mas Jesus não prestava atenção nessas qualidades negativas dele. Ele sabia, né, que ele tinha no coração, que ele era bem disposto, que ele amava a verdade e queria seguir os passos de Jesus. Jesus considerava isso. Verdade, irmã Berenice. Muito obrigado. Irmão Jorge Mário? Uma boa característica que ele tinha é que ele não ficava com as dúvidas no seu coração, ele perguntava. Quando ele tinha dúvida, ele perguntava, e ele talvez perguntava mais do que os outros, né? Diz aqui que ele falou mais do que os 11 apóstolos juntos, né? Então, isso é uma boa característica, né? Porque às vezes a pessoa deixa que a dúvida corroa o seu coração. Isso tanto se aplica a relacionamentos, né? Quando às vezes talvez a gente tem algum problema com algum irmão, quanto também as instruções organizacionais. Então, se temos dúvidas, devemos imitar Pedro. Pergunte, né? Busque as respostas. Excelente, muito bom. Irmão Francisco Bessa. Essas perguntas, ou essa maneira de Pedro ser, né, permitia que Jesus acrescentasse informações. Por exemplo, nesse trecho citado aí no parágrafo de João capítulo 13, lá no versículo de número 6, ali Pedro diz assim: Senhor, vai lavar os meus pés? Em outras palavras, Pedro talvez estivesse dizendo: o Senhor é o mestre, né? O Senhor é o nosso líder. Como é que o Senhor vai se rebaixar ao ponto de fazer isso? Então Jesus aproveitou para mostrar que o fato de ele lavar os pés não iria fazer com que ele deixasse de ser o mestre ou líder deles. Então, certamente nós aprendemos isso também na congregação. Anciãos, servos ministeriais, humildes, que compreendem a sua posição, eles participam de atividades simples, de apoiar na limpeza, de tomar a liderança em outros assuntos mecânicos. Isso não faz com que eles deixem de ser anciãos ou de darem bom exemplo na sua espiritualidade, no seu ensino. Então, certamente Jesus, ele gostava, né? Apreciava que Pedro fosse assim. Excelente. Pedro recebeu muitas responsabilidades de Jesus, né? Foi conferida a ele as chaves. Será que isso, o fato de Jesus ter confiado tanto em Pedro, mesmo ele tendo algumas características mais impulsivas, o jeitão dele, será que isso pode ajudar hoje os anciãos a recomendarem servos ministeriais e anciãos? Irmã Odete aqui na frente. Acredito que sim, porque a espiritualidade, a lealdade, a fé, a perseverança falam mais alto, né?
até nesse vídeo, né, do corpo governante, mostrou, né, que não é nem a barba e nem a ausência da barba que desmerece ou qualifica alguém, mas a sua espiritualidade. Então, ele era espiritual, ele fez tudo para defender o mestre, até sacou da espada, cortou a orelha lá do soldado, não é? Porque ele realmente viu que era uma injustiça, e ele não ficava quieto diante de uma injustiça. Excelente. Jesus colou de novo a orelha, né? Mas deu responsabilidade para ele. Vamos para o parágrafo 5. Fortes emoções levaram Pedro a tentar convencer Jesus de que ele não teria de sofrer nem de ser morto. Jesus o repreendeu por essa falta de critério. Na última noite de Jesus na terra, Pedro disse que mesmo que todos os outros apóstolos abandonassem a Jesus, ele nunca faria isso. Quando Jesus foi preso por seus inimigos, a coragem levou Pedro a defender Jesus com uma espada e, mais tarde, a segui-lo até o pátio da casa do sumo sacerdote. Apesar disso, não muito tempo depois, Pedro negou seu mestre 3 vezes e, ao se dar conta do que havia feito, chorou amargamente. Excelente. Vamos ler esses 2 textos aqui de Mateus 26, primeiro 51 e 52, e depois do 69 ao 75. Quem poderia ler o 51 e o 52? A irmã Letícia, ali. E depois do 69 ao 75, o irmão Alan, lá atrás. Letícia, Larissa. Desculpa. Mas, de repente, um dos que estavam com Jesus estendeu a mão, puxou a espada e atacou o escravo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Jesus lhe disse então: devolva a espada ao seu lugar, pois todos os que tomaram a espada morrerão pela espada. Muito obrigado. Pedro estava sentado do lado de fora no pátio, e uma serva se aproximou dele e disse: você também estava com Jesus, o Galileu? Mas ele negou perante todos, dizendo: não sei do que você está falando. Quando ele saiu para a entrada do pátio, outra moça o notou e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus, o Nazareno. Ele novamente negou com um juramento: não conheço esse homem. Pouco depois, os que estavam ali se aproximaram e disseram a Pedro: certamente você também é um deles, pois de fato seu dialeto o trai. Então ele começou a amaldiçoar a si mesmo e a jurar: eu não conheço esse homem. E imediatamente um galo cantou. E Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito: antes de o galo cantar, você me negará 3 vezes. Então ele saiu e chorou amargamente. Muito obrigado. É muito comum a gente lembrar, e também a gente sempre ouve falar, né, de Pedro negando Jesus. Mas lê esses 2 textos aí juntos, um seguido do outro, né? O que a gente pode aprender? Vamos ouvir a irmã Gaudi. Que essa forte personalidade de Pedro, né, essa impulsividade que ele tinha, o levava a fazer coisas sem pensar, né? Eu achei interessante que aqui fala que fortes emoções levaram Pedro a tentar convencer Jesus, que imagine, né, que ele não iria morrer. Mais uma vez, fortes emoções o levaram a cortar a orelha do escravo para defender Jesus, não é? Então ele fazia isso por amor a Jesus, né? Porque ele amava profundamente a Jesus. E ele queria demonstrar esse amor a Jesus, esse sentimento forte, na verdade, através de ações um pouco impensadas, né? Mas Jesus sabia disso, porque Jesus conhecia o coração dele, né? Tanto que Jesus apenas o censurou, né? Jesus nunca o destituiu, né, de ser um apóstolo ou de ser seguidor dele, porque Jesus sabia bem o que levava Pedro a agir dessa forma, que no fundo era o amor que ele tinha a Jesus e a coragem. É uma boa reflexão, muito obrigada. Irmã Juliana? E também não queremos ser autoconfiantes, né, como Pedro foi.
porque foi só depois dele cometer o erro que ele caiu em si. Então, nós queremos meditar, né, buscar a orientação de Jeová, pesquisar antes de tomar alguma decisão. Obrigado. Irmão Edilson. O parágrafo fala da falta de critério de Pedro, né? Mas se por um lado faltava critério, por outro sobrava humildade, né? Se a gente correr os olhos no contexto, por exemplo, de Mateus 16, ele havia acabado de receber um grande elogio na frente dos outros, né? E em seguida ele vai lá e fala aquilo para Jesus, Jesus o repreende, ele engole aquilo, continua firme, né? Depois ele vai lá novamente, corta a orelha da pessoa, né? Pouco tempo depois, novamente na tentativa de proteger Jesus, né? Talvez ele pensasse que se Jesus não fosse para Jerusalém, poderia continuar mais tempo com eles. Talvez ele pensasse que defendendo Jesus através da mão armada também pudesse proteger seu mestre, né? Tudo era falta de critério, mas ele era bastante humilde para continuar leal. Excelente, muito bem. Uma coisa interessante também, irmãos, é que logo no início do 69 ali, diz que ele estava sentado do lado de fora ali no pátio, né? Ou seja, ele depois negou Jesus, mas ele teve a coragem de ir até lá, onde Jesus estava. Será que todos os outros tiveram a mesma coragem? Aparentemente, pelo relato, não, né? Então, esse é um excelente ponto para meditarmos também. Vamos agora para os parágrafos 6 e 7. Pouco antes de Jesus aparecer pela primeira vez a seus apóstolos na Galiléia, após a sua ressurreição, Pedro disse que ia pescar, e outros apóstolos foram com ele. De seu barco, Pedro reconheceu Jesus na praia e, agindo por impulso, se jogou na água e nadou até ele. Jesus estava preparando alguns peixes para seus apóstolos. Durante a refeição, Jesus perguntou a Pedro: "Você me ama mais do que a estes?" Referindo-se aos peixes, na frente deles, Jesus estava incentivando Pedro a segui-lo por tempo integral, em vez de empenhar por uma carreira como a pescaria. Por volta de 62 a 64 era comum, Pedro divulgou as boas novas em Babilônia, no atual Iraque, onde havia uma grande população de judeus. Em Babilônia, Pedro escreveu a primeira e possivelmente a segunda das duas cartas inspiradas que levavam seu nome. Jesus confiou a Pedro os poderes necessários para os apostolados aos circuncisos. Com compaixão e vigor, Pedro cumpriu sua comissão. Obrigado, irmão Sander, pela ótima leitura. Antes de a gente considerar esses dois últimos, eu queria pedir desculpas para quem está no Zoom, porque eu esqueci de conectar no Zoom para dar oportunidade para os que estão lá. Perdoa, que eu sou marinheiro de primeira viagem em estudo bíblico aqui na Magnólias, tá bom? Então, tem algum ponto que você gostaria de comentar aqui nos últimos dois parágrafos? Vamos ouvir aqui no meio. Eu achei interessante que aqui eu estava pesquisando na Despertai de 8 de 9 de 2004, nos diz que Pedro visitou essa distante Babilônia, né? Muitas vezes ela era muito longe daquele centro da Palestina. E por que ele foi para lá? Porque ali havia cerca de mais de 1 milhão de judeus que moravam ali, né? Então, e Pedro havia sido designado para pregar principalmente aos judeus. Então, era razoável que ele ali estivesse, porque esse território provavelmente era muito bom para ele, né? Achei interessante. Muito obrigado. Irmã Maiana? Também uma boa lição é o fato de Pedro ter errado, não impediu Jesus, né? Óbvio, de dar mais privilégios para ele, mas a gente pode pensar também em nós, né? Às vezes a gente vai cometer erros, a gente é imperfeito,
e a gente não se sentir merecido, né? Merecedor, na verdade, se Jeová quiser nos dar privilégios, mas a gente deve aproveitar a oportunidade. Muito obrigado. Irmão Aelton? Eu achei interessante que depois que Jesus Cristo morreu, né, parece que os apóstolos voltaram às suas atividades normais, né? E Pedro voltou também a pescar novamente, junto com ele alguns apóstolos. E às vezes isso pode acontecer com a gente também, né? Às vezes nós estamos no tempo integral, então estamos trabalhando para Jeová com mais tempo, né? Alguma coisa desvia a nossa atenção ou tira a nossa oportunidade de darmos mais, né? Mas aí Jesus Cristo deu ele uma outra oportunidade dele fazer o seu melhor, continuar dando o seu melhor, né? Se empenhar mais. E às vezes a organização também nos dá essa oportunidade, né? Por que não agarrar essa oportunidade quando ela surgir, né? Novamente, né? Excelente, Aelton. Vamos dar uma olhadinha na foto aí de Pedro que tem no nosso livro. E enquanto a gente olha para essa foto, a pergunta que eu queria fazer é relacionada com o título do nosso quadro, né? Pedro, de pescador a ativo apóstolo. Será que a gente consegue pensar em alguma aplicação para o nosso ministério com esse título aí, depois de considerar esses parágrafos e esmiuçar como os irmãos fizeram tão bem? Irmão Carlos, lá atrás. Na verdade, Jesus Cristo estava incentivando, convidando e mostrando a Pedro o que ele tinha de mais importante na vida. Ao invés de, como mero pescador, continuar nesse trabalho secular, mas ele mudar a sua posição, ao invés de pegar peixe, pegar homens, né, em sentido espiritual. Esse foi o objetivo. E isso é algo que cada um de nós precisamos analisar. Será que nossa vida, nós podemos trabalhar no sentido de secular indefinitivamente, ou podemos dar cada vez mais o nosso melhor para Jeová? Porque, conforme nós estamos vendo, vivemos nos últimos dias do atual sistema de coisa. A obra é urgente, precisamos dar o nosso melhor. Então, cabe cada um fazer uma autoanálise de como está levando sua vida. Então, ficamos com essa excelente reflexão do irmão Carlos para encerrar o nosso estudo, né? Semana que vem, teremos um outro quadro, João, o discípulo que Jesus amava. A reunião de hoje foi animadora. Quantas informações, não é? E o novo formato também, né? Que delícia de reunião. Parece que passou voando. Vimos como ajudar a lidar com a ansiedade, como nos ajudar, como ajudar outros. Também vimos bons conselhos ou instruções baseados na Bíblia de como a gente pode fazer uma boa pregação, né? Como imitar a Jesus, como ter interesse nas pessoas. Com certeza gostamos também do boletim, não é? E vimos bons exemplos do apóstolo Pedro. Mas e na próxima semana? O que será que a gente vai ver? Então nós veremos como reagir a injustiças, como ter um bom resultado na pregação informal. E vai ter até uma demonstração aqui de uma pregação informal. Também veremos o que aprender do apóstolo João. Olha só, vai ser uma reunião animada como a que tivemos hoje. Irmãos, nós temos alguns anúncios para a congregação. Então, gostaria que os irmãos dessem a devida atenção, né, para esses anúncios. São 4. Né? O primeiro deles é que é um prazer receber em nossa congregação as irmãs Lucinda Minoa e a irmã Sônia Maria da Silva. Então, seus cartões chegaram, né, e agora são oficialmente da nossa congregação. Então, sejam bem-vindas, nossas queridas irmãs, e será um prazer servir a Jeová ombro a ombro com vocês. E com relação a uma meta que nós tínhamos quanto a janeiro, lembram-se? Havíamos anunciado aqui um desejo de ter bastante pioneiro auxiliar esse mês, né? E parece que a congregação gostou da ideia. Nós já temos 56 petições aprovadas para pioneiros auxiliares, né? Isso é um marco histórico na congregação, porque são mais de 30 famílias inteiras como pioneiros na congregação esse mês. Então, com certeza, vai ser notável. E também vemos muitos irmãos anciãos e servos ministeriais, quase que na totalidade, apoiando também esse arranjo como pioneiros, ou
pioneiros regulares ou auxiliares. Estão contabilizando um total de 88 pioneiros em janeiro. Nesse momento, né? Hoje é dia 1º, né? Tá a raspa do tacho aí. Se alguém tiver com a petição em mãos, ainda dá tempo. Querem saber quem são esses que trabalharão como pioneiro auxiliar esse mês? Então vamos lá, a lista é comprida. O irmão Danilo Boaventura, a irmã Etiane Boaventura, irmão Ricardo Gaudi, Thaís Gaudi, Fernando Almeida e Sulamita Almeida, irmão Dario Caruso, Tiago Brizola, Jonatas Mascarenhas, Samuel Bessa, irmão José Antônio, irmão Wagner Garcia, irmão Bruno Luz, irmão Gabriel Gomes, irmã Carol Gomes, irmão Valdecir Ivanhovski, irmã Magali Monticelli, irmã Rosa Maria, irmão Wilson Silva, irmão Antônio Souza, irmã Larissa Santos, irmão Richard Zaraikzik, irmã Elaine Zaraikzik, irmão Sérgio Santos, irmã Milka Venâncio, irmão Luiz Tomazelli, Francisca Tomazelli, Maila Tomazelli, Tuana Tomazelli, irmã Sônia Silva, irmã Sinira Alves, irmão Aelton Alves, irmão Gustavo Fuentes e Rafaela Fuentes, irmão João Cunha, irmão Lucas Alves, irmã Evelyn Alves, irmão Marcos Formes, irmã Jéssica Monteiro, irmã Thaís Fialho, Miriam Silva, Letícia Gomes, Creuza Garcia, Luiz Carlos, Vitor Navarro e Laís Navarro, irmão Roberto Justo, Edilson Otso, Darcy Galdereto, Amanda Galdereto e Laís Galdereto, Beatriz Pacheco, Laís Mascarenhas, Anderson Breda, Sander Rogério e Fernanda Machado. Ufa, consegui ler o nome de todo mundo. Que delícia, né? Ficamos muito felizes com todos esses irmãos trabalhando, ou se dedicando ao trabalho de pregação esse mês. E, oportunamente, nós teremos a visita do viajante, né? Então, nós teremos um bônus também esse mês, né? E a visita vai começar no dia 16 de janeiro, então anotem na sua agenda se ainda não fez, né? Porque a nossa reunião vai ter um pequeno ajuste ali, de segunda para terça. Então, se preparem para a visita. E, nesse sentido, se alguém tiver estudo e quiser levar o viajante ou a esposa para acompanhar o seu estudo, falem comigo. Ainda temos 3 vagas. Então, são 3 oportunidades que não temos todo dia, né? Os viajantes nos acompanhar nos nossos estudos. Então, fiquem à vontade de falar comigo após a reunião. E temos também um anúncio para as congregações que veio do escritório. Então, vamos dar atenção a esse anúncio também. Vídeos da reunião do meio de semana com audiodescrição. Versões dos vídeos usados na reunião do meio da semana com audiodescrição, incluindo os cânticos, já estão disponíveis no jw.org e no JW Library. Essa provisão beneficiará principalmente os que são cegos ou têm baixa visão. As audiodescrições acrescentam uma narração para ajudar os cegos e os que têm baixa visão a entender aspectos visuais dos vídeos que podem passar por alto quando se ouve apenas o áudio. Os vídeos estarão disponíveis na seção Audiodescrições, no jw.org e no JW Library. No jw.org, acessem Biblioteca, Vídeos, Audiodescrições. No JW Library, acessem Biblioteca, Vídeo, Audiodescrições. Os vídeos com audiodescrição serão lançados aproximadamente 2 semanas antes de a matéria ser considerada na reunião do meio da semana. Isso permitirá que os que são cegos ou têm baixa visão acessem os vídeos para se preparar para a reunião. Os vídeos com audiodescrição não serão mostrados durante as reuniões. Então, mais uma provisão maravilhosa, né, do corpo governante e da organização, para que todos usufruam de todas as imagens, né? Ficamos felizes com isso. Esses eram os anúncios, vários, né? E muito felizes, né? Agora, para encerrar a reunião, que teve tantos anúncios bons, nós encerraremos com o cântico número 54. O cântico número 54, ele tem por tema Este é o caminho. Está baseado em Isaías, capítulo 30, versículos 20 e 21. E logo após o cântico, o irmão, travou aqui, mas se eu não me engano, o irmão Jorge Alves fará a oração final.